Episódio 83, Dragon Quest Dino Daibu Can Fly, o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E pra você que é novo no canal, não sabe onde é que tá passando Dragon Quest, tem dois serviços de streams que estão transmitindo. Um deles é o HBO Max, onde você encontra 50 episódios do anime. E o outro é a Crunchyroll, onde você pode acompanhar semanalmente os episódios, lá tem todos os episódios lançados até então. E os acontecimentos desse episódio você encontra nos capítulos 288 até o 290 do mangá de Dragon Quest. O episódio começa com Ryunkyo despertando, graças ao mestre Brukina que curou ele. O Rin conta que também foi curado, e o Brukina revela que agora o Rin tem o corpo de um organismo vivo, tal como o Slime de Metal ou o Rei Slime de Metal. Rin fica um pouco decepcionado por ele ser semelhante a esses seres, e o Brukina segue falando que o Ryunkyo nunca vai se recuperar totalmente, pois as inúmeras batalhas que o Ryunkyo teve sem se recuperar adequadamente fez com que os ossos dele sofressem um estrago irreparável. E Ryunkyo nunca mais poderá lutar. O Ryunkyo percebe que o Brukina é mais do que um simples soldado do Shio e afirma que não se importa de não poder mais lutar, porque ele ganhou uma coisa maravilhosa em troca, ou seja, ele ganhou um novo amigo. O Rin parece se culpar pelos ferimentos que o Ryunkyo sofreu por ele, e o Ryunkyo faz um pedido ao Crocodile para que o Crocodile leve ele até o local da luta de Dai e Ver. O Shio não concorda com o Ryunkyo e o Ryunkyo diz que deu tudo de si por essa batalha, ele quer ver o Dai dar o golpe final no Ver. O Crocodile concorda em ajudar o Ryunkyo e, se for preciso, será o escudo dele. O Crocodile está prestes a ajudar o Ryunkyo, mas o Rin interfere nesse momento. Sem dizer nada, ele levanta o Ryunkyo do chão, fazendo com que ele fique apoiado em seu ombro. O Ryunkyo fica sem entender e o Rin diz que até o dia que o Ryunkyo se recuperar, ele pode usar o ombro do Rin. E quando o Ryunkyo se recuperar, eles vão acertar as contas. Além disso, o Rin cuidará para que o Ryunkyo se mantenha vivo, enfrentando os inimigos que o Ryunkyo teria que enfrentar. Em pensamentos, o Crocodile constata que o Rin é um novo amigo do Ryunkyo. Shio faz um convite ao Rin, o Rin fica sem entender e chama o Shio de Naniko, e acaba sendo repreendido pelo seu novo capitão. Crocodile ri e diz que é melhor não desafiá-lo, que ele é uma pessoa que o Crocodile aprendeu a respeitar, e o Shio acaba pintando o número 12 no peito do Rin, fazendo com que ele fique full pistola com o Shio porque a tinta não sai. O Rin se recusa a seguir o Shio, e o Ryunkyo fica se perguntando se o Lahardt já alcançou os outros. E assim a cena se encerra. Toda essa primeira parte é muito parecido com o que temos no mangá, inclusive os diálogos ficaram bastante parecidos também. Na cena seguinte temos o Lahardt, e todos parecem muito surpresos com ele ali. Lahardt afirma que o Dai é muito parecido com seu pai. O Pop demonstra uma grande preocupação com o Ryunkyo. Lahardt fala que o Ryunkyo cumpriu a missão dele, mas acabou sem energias, e pede que eles não se preocupem porque o Ryunkyo é imortal, fazendo assim que todos fiquem tranquilos. O Dai entende que o Lahardt retomou a armadura para ajudá-los, e pergunta por que ele está lutando por eles. Lahardt discorda do Dai, se ajoelha perante ele e diz que está lutando apenas por Dai, e jura lealdade ao sucessor do Cavaleiro do Dragão. Dai pergunta se ele será um aliado, e Lahardt responde que será seguidor do Dai, comprometendo-se a seguir suas ordens, inclusive se for necessário enfrentar até deuses. Dai parece um pouco confuso e assustado com tamanha devoção. Quando Dai pergunta à princesa o que fazer, aliás, em relação a essa frase, achei que ficou melhor colocada em inglês no mangá. De repente, Mr. Verne surge full pistola. Lahardt faz um elogio ao Mr. Verne por ele ter sobrevivido, mas de um jeito um pouco irônico, que faz com que o Mr. Verne fique ainda mais furioso. Lahardt se refere ao Dai como Dino e pede que lhe dê a primeira ordem, e que seja para derrotar Mr. Verne. Mr. Verne acusa o Lahardt de ser um traidor, e ameaça enchê-lo de furos. E Lahardt deixa claro que os mestres dos dragões nunca foram parte do exército demoníaco, eram servos do Cavaleiro do Dragão, e lutavam somente por ele. Lahardt pede que o Dai se apresse, e Dai reluta dizendo que o Mr. Verne é muito poderoso, e seria melhor que ele lutasse também. O Lahardt joga a lança para o Pop, e vai calmamente na direção do Mr. Verne, deixando os demais preocupados. De forma sarcástica, o Lahardt faz a pergunta ao Mr. Verne de como ele pretende encher ele de buracos. O Mr. Verne fica revoltado e lança o seu ataque com as garras, e Lahardt permanece tranquilo e parado esperando o ataque. As garras atravessam Lahardt como se ele fosse uma miragem, e acabam cravadas no chão. Todos ficam surpresos porque Lahardt desapareceu, e ouvimos sua voz perguntando se o Dai está satisfeito. Quando o Dai olha para o lado, ele vê o Lahardt badass com os braços cruzados e com um leve sorriso no rosto, perguntando ao Dai por que se preocupar com alguém impossível de ser atingido. Pop não entende o que aconteceu e a mãe explica que o Lahardt se moveu tão rapidamente que ele deixou uma miragem no lugar dele. E ela ressalta que o Lahardt sequer usou toda a sua força. Em pensamentos, o Pop chama o Lahardt de monstro e se pergunta como Ryunkyo ganhou desse cara. Mr. Verne fica impressionado enquanto ele recolhe suas garras. Ele reconhece que o Lahardt é forte e diz que talvez esteja no nível do Lomberuk.
No mangá em inglês, ele só reconhece a velocidade do Lahart e diz que talvez ele seja tão rápido quanto o Lomberuk, que convenhamos é bem diferente do que estar no nível do Lomberuk. Lahart relembra da missão do Dai e que ele deve seguir em direção ao seu objetivo, e afirma estar disposto a dar sua vida pelo Dai, pois esse foi o último desejo deixado por Baran em seu testamento. Lahart começa a contar e rola um flashback enquanto Mr. Verne, não sei porquê, espera pacientemente. Lahart segue contando que quando ele acordou tinha uma carta em seu caixão, e ele segue narrando que o Baran pediu que o Lahart ajudasse o Dino como se ele estivesse ajudando ao próprio Baran. E o Baran já previa que ele morreria ou para o Rei do Mal ou o próprio Dino. O flashback continua dessa vez com a voz do Baran. Uma bela mensagem direcionada para o Lahart, relembrando que o Baran o criou desde pequeno e que sabe do ódio dele pela humanidade. Mesmo sabendo disso, o Baran pergunta se o Dino quiser proteger os humanos, se Lahart seria capaz de obedecê-lo em consideração ao Baran. E ele afirmou na carta que acredita que o Dai tenha o poder de mudar a própria humanidade. Baran diz que esse é seu último pedido, mas que a decisão é de Lahart. E ele encerra a carta dizendo o seguinte, abre aspas, ao meu outro filho, Lahart, fecha aspas. E é claro, depois dessa frase direcionada para Lahart, ele não consegue se segurar e começa a chorar. Relembrando de quando o Baran o encontrou, do seu treinamento com ele e também da última vez que o Baran os convocou. O flashback se encerra e o Lahart afirma que Baran foi como um pai para ele. O Dai agradece o Lahart e o Lahart fica um pouco surpreso. E o Dai complementa demonstrando que ele está grato porque o Lahart também amava o Baran profundamente. Lahart fica feliz com as palavras do Dai e Dai finalmente começa a dar suas ordens, dizendo para Lahart ajudar Pop e Man a derrotarem Mr. Verne. E o segundo pedido do Dai é que Lahart não o chame de Dino, porque para Dai é doloroso ouvir esse nome, pois faz ele se lembrar do Baran. E assim o Lahart chama ele de Mestre Dai, o herói. Dai segue com Leona e Gomi, e afirma que dessa vez deixará com Pop e Man, e promete derrotar Verne. O Pop diz pro Dai ficar tranquilo que dessa vez eles não vão dar bobeira, e o Lahart passa pegando sua lança e diz que é o que ele gostaria. Tem uma coisa sobre o mangá que eu tenho que comparar com o anime, mas antes já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque assim você fica por dentro do que está acontecendo em Dragon Quest semanalmente. No mangá nós não temos as cenas ali do Lahart relembrando de quando ele foi encontrado pelo Baran, nem do treinamento dele ou da reunião que eles tiveram da última vez. Isso foi um extra para o anime. Voltando ao anime, o Lahart diz que vai dar as ordens e pede que a mãe e o Pop não atrapalhem ele. Pop faz um comentário crítico e a mãe defende dizendo que com ele tem futuro e acha que pode dar certo. E aqui tem uma mudança significativa nesse diálogo. O diálogo ficou muito mais curto pro anime, além da Man dizer em voz alta. No mangá ela não fala em voz alta, ela pensa, comentando que o Lahart pode ter problema em trabalhar em equipe, mas ele é a ajuda mais confiável que eles poderiam esperar. E os três, lutando juntos, poderão dar conta dessa situação. Portanto, o diálogo é bem maior do que a gente vê no anime. Mr. Verne afirma que talvez ele tenha que lutar com toda a sua força. A cena corta e vemos Dai correndo pelo corredor, relembrando que todos estão lutando por ele. Em pensamentos, o Dai afirma que vai dar uma surra no Verne. Não importa o quão forte seja o inimigo. Temos uma imagem simbólica em forma de pirâmide com alguns dos principais personagens que ajudaram o Dai até agora. E no topo o Dai aparece correndo. E essa imagem dos personagens a gente não encontra no mangá. O novo grupo do Dai chega diante da Torre do Mal. E logo ouvimos a voz do Verne. O Verne fala pro Dai se apressar e comenta que o vinho dele acabou. O Rei do Mal reconhece que quem ajudou o Dai e o próprio Dai superaram as expectativas dele. Verne recebe o Dai como um desafiante sem precedentes e manda que o Dai suba a escadaria da Torre do Mal. O Dai pede que o Gomi e a Leona tomem cuidado a partir dali, e o Verne percebe que o Dai está acompanhado da princesa, e comenta que os Cavaleiros do Dragão têm o costume de trazerem felicidade às mulheres. Isso acaba abalando um pouco o Dai, ele para de caminhar, enquanto o Verne fica dando risada. A princesa incentiva o Dai a seguir em frente, um tentáculo aparece, mas Dai e os outros não veem nada. O Dai resolve devolver a faca de Papúnica para a princesa, a Leona acha estranha e pede que o Dai não leve a sério o que o Rei do Mal disse a ele. O Dai entende que o Verne está tentando deixar ele para baixo e explica para a princesa que ele não está fazendo isso para se despedir. Ele quer que a Leona tenha uma arma para se defender, afinal de contas a faca de Papúnica não será útil para ele quando ele estiver usando a aura dracônica. O Dai confessa que talvez ele não possa derrotar o Verne sozinho e nem proteger a princesa. Por isso ele diz que quer que a princesa lute com ele. A princesa reage de uma forma estranha, Dai acha que ela ficou chateada, mas a princesa acaba dando um abraço no Dai. Ela diz estar feliz e abraça o Dai ainda mais forte. Dai fica surpreso e ao mesmo tempo um tanto tímido, até o Gomi fica constrangido com a reação da princesa. Dai ajuda a Leona a se armar e eles acabam relembrando de quando se encontraram
pela primeira vez na Ilha Dermline. Dai diz estar com o coração apertado, e Leona percebe que o Dai não é mais aquele menino em uma aventura, e apesar de ainda ser pequeno, ele é o herói que carrega a esperança da humanidade, carregando um enorme peso em seus ombros. A princesa fica pensando em ajudar o Dai, ou ao menos aliviar o peso que ele carrega. A princesa acaba ficando distante do Dai e os tentáculos de repente aparecem e a capturam. Por sorte, Gomi olha para trás e acaba vendo a princesa sendo capturada. E os tentáculos acabam puxando ela para dentro ali de um buraco dentro dessa torre em que se encontra o Rei do Mal. O Dai segue voando tentando salvar a princesa e parece que Verne também foi surpreendido. Ele diz que não imaginava que isso fosse acontecer, pois alguém que o Verne tem conhecimento agiu por conta própria. Dai acaba parando num local ali que tem a criatura que capturou a Leona. A princesa pede socorro ao Dai, ele fica paralisado naquele momento e o Gomi, muito corajoso, segue sozinho. Vemos ele mordendo um dos tentáculos para tentar soltar a princesa, até que a criatura abre o olho, assustando todos. E Dai pergunta se aquilo é um ser vivo. E é nesse suspense do que acontecerá com a princesa que o episódio se encerra. Sobre a crítica desse episódio, na minha opinião, é mais um bom episódio aqui com uma adaptação bem próxima do que temos no mangá. Eu gostei que dessa vez arriscaram acrescentar algumas coisas novas que a gente não tem no mangá, e pra mim o ponto alto desse episódio foi a parte que o Lahart fala sobre a carta do Baran. E os acréscimos das memórias que o Lahart teve ao ler a carta, isso foi um excelente acréscimo que tornou ainda melhor o anime em relação ao mangá, demonstrando ainda mais do que a gente vê no mangá os laços que o Lahart tinha com o Baran, a sua admiração por ele e gratidão que ele tinha pelo Baran ter sido como um pai para ele. Serviu também para desenvolver mais esse lado bondoso do Baran e fazer com que a gente sinta um pouco mais a falta do Baran nesse momento do anime. Assim como o próprio Dai sente a falta do pai toda vez que ele era chamado de Dino. Eu gostei do acréscimo daquela imagem que aparece em forma de pirâmide com os personagens, só achei um tanto injusto que o Baran e o Lahart não tenham feito parte dela, porque até o Hadar estava presente naquela imagem. Vacilaram ali de não ter colocado pelo menos o Baran. Ouvi dizer que muitas pessoas têm reclamado que a história não está avançando, porém momentos como esses são necessários, tanto para desenvolvimento do personagem como também para dar uma desacelerada e a gente poder subir cada vez mais até chegar no ápice novamente do anime. Acho uma pena depois de tudo que aconteceu ali da princesa, conversando com Dai e tudo mais, se armando, e acontece aquele clichê básico ali dos anos 90, anos 80, em que a princesa acaba sendo sequestrada. E de maneira clássica, o herói vai ter que salvá-la, diferente da proposta que era ela ajudá-lo, como ele tinha falado ali. A princesa já se mostrou útil em batalha quando o Crocodile estava enfrentando o Baran, dando suporte para o Crocodile. E eu esperava que ela talvez fizesse isso também com o Dai, porém, por enquanto, tá parecendo que não vai ser isso. Talvez o atual grupo do Dai não seja a melhor estratégia para ele enfrentar o Verne. Eu torço para que o Gomi e a princesa acabem ajudando o Dai de alguma forma, e não sejam usados como isca apenas para atrair o herói para uma armadilha como aconteceu agora com a princesa. E você, o que achou do episódio 83 de Dragon Quest Dino Daibu Can Fly, o Pequeno Guerreiro 2020? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e vejo você no próximo vídeo.